Fala cartoleiros, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez para falarmos sobre a rodada 2 do Cartola FC 2026. Sim, rapaziada, estamos de volta. Na rodada 1 não consegui trazer o vídeo para vocês por alguns imprevistos, mas agora voltei com tudo e espero trazer todos os vídeos das 38 rodadas do Brasileirão 2026. Rapaziada, então já chega deixando aquele like para me ajudar nessa volta aí no Cartola, se inscreva no canal, compartilhe com todos seus amigos e amigas de vocês também. E sem mais delongas, já falei demais, bora começar aí com as dicas. Então vamos começar aí com as dicas de goleiros, os melhores goleiros para essa rodada 2, e lembrando também que nessa rodada só teremos 9 jogos, o jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense foi adiado. E Walter do Mirassol é uma boa opção contra o Remo para essa rodada. E é bom a gente lembrar, rapaziada, que nessas 3 primeiras rodadas do Cartola, na minha opinião, é muito importante a gente focar na valorização, tá? Porque assim fica muito mais fácil a gente jogar, pois os jogadores ficam muito mais caros, então a gente tem que ter bastante cartoletas. Então, um goleiro bom e barato de 2026, Walter, é uma ótima para rodada. Pode garantir o SG contra esse Remo, que a gente sabe que vai ter muitas dificuldades na Série A por vários anos ali jogando a Série B, né, e divisões inferiores, e é um goleiro que faz várias defesas também, vale muito a pena ficar de olho nele. Considero o Rossi do Flamengo como outra boa opção na rodada. Tudo bem que ele é um pouco mais difícil para valorizar. E como funciona a valorização na rodada 2? Rapaziada, jogadores que foram bem na rodada 1, principalmente jogadores mais baratos, têm a tendência de valorizar novamente nessa rodada, tá? Por mais que o Rossi não foi bem na rodada 1, teve até uma desvalorização, vai custar em torno de 7 cartoletas na rodada 2, mas é interessante, pois pode garantir o SG e fazer algumas defesas contra esse Inter, que já começou muito mal o campeonato, perdendo para o Atlético Paranaense dentro de casa. Carlos Miguel do Palmeiras, outro que também está no mesmo cenário de valorização do Rossi, mas por ser dentro de casa contra o Vitória, acredito que o Palmeiras vai garantir o SG e por isso Carlos Miguel é boa opção. É um goleiro que vem sendo meio queimado ali pelos gols debaixo da perna nos últimos jogos, os torcedores do Palmeiras têm pegado um pouco no pé, mas é um bom goleiro, faz várias defesas e é boa opção sim contra o Vitória. E agora vamos falar sobre os melhores zagueiros para essa rodada. Léo Ortiz do Flamengo também considero como boa opção para a zaga nessa rodada. É um cara muito regular nos desarmes, é um cara muito bom na bola aérea, a gente sabe, na temporada passada fez alguns gols de cabeça. Como já falei, dentro do Maracanã, acredito que o Flamengo pode garantir esse SG e ele pontuar muito bem. Uma boa opção para valorização é Gustavo Marques do Red Bull Bragantino. É um cara muito forte na bola aérea, faz roubadas de bola também. É um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, mas o Red Bull Bragantino começou com tudo a temporada, está muito bem no Paulista e já ganhou seu primeiro jogo no Brasileirão. E ele que na primeira rodada já valorizou, então a tendência é que continue ganhando cartoletas. Outra boa opção na zaga é Gustavo Gomes do Palmeiras, jogando dentro de casa contra o Vitória. Como já falei, o Palmeiras tem grande chance de garantir esse SG. Gustavo Gomes é um dos possíveis batedores de pênalti, é um cara muito bom na bola aérea também e é regular nos desarmes. Uma opção bem barata que pode ser boa para valorização é Jonathan Jesus do Cruzeiro. Tendo jogo dentro de casa contra o Coritiba, o Cruzeiro é amplo favorito, tem grande chance de garantir o SG também. Jonathan Jesus é um cara alto, é bom na bola aérea, então pode ir muito bem nessa rodada. Outra alternativa na rodada é Carlos Cuesta do Vasco. Não é um jogador caro pro Cartola e ele é um cara que é regular nos desarmes e tem um bom jogo aéreo. E agora vamos falar sobre os melhores laterais para essa rodada 2. E na minha visão, a melhor opção para a rodada é Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. A tendência é que ele continue valorizando muito nessa rodada, pois na primeira já fez 16 pontos e valorizou demais, né? Tudo bem que é um jogo complicado contra o Atlético Mineiro, pode perder o SG, só que ele é um cara muito ofensivo, fez gol, por exemplo, contra o Coritiba, e a gente já conhece do Brasileirão passado, é um cara que desarma muito, então vale esse risco mesmo sem o SG. Varela do Flamengo também é boa para valorização nessa rodada. Como já falei, Flamengo é amplo favorito jogando dentro de casa contra o Inter. Inter começou muito mal o Brasileirão e na rodada 1 ele estava no meu time, né, rapaziada? Por mais que eu não trouxe vídeo para vocês, logicamente escalei e já estou mitando mais 75 pontos na rodada e ainda falta o Walter para jogar. Estou gravando antes do jogo do Mirassol e já estou valorizando mais de 10 cartoletas. Então, se você não quer perder essa mitada, essas dicas que eu sempre dou em todas as rodadas para vocês, já se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe com todos seus amigos e amigas. Piquerez do Palmeiras é interessante para essa rodada, por mais que não é um cara muito fácil para valorizar nessa rodada 2, mas vale o risco, né, rapaziada? A gente sabe que ele é um cara muito forte ofensivamente, é um cara regular também nos desarmes, na rodada 1, mesmo sem SG, passou dos 5 pontos, então vale o risco contra o Vitória.
Luciano Juba do Bahia é um cara interessante para essa rodada contra o Fluminense. Vai ser um jogaço, né? Bahia jogando dentro de casa contra o Fluminense, que também vem muito bem, mas a gente sabe que o principal do Fluminense, né? A principal força aí do Fluminense é jogar dentro do Maracanã. Luciano Juba é um cara muito ofensivo, que tem a tendência de valorizar nessa rodada e é um cara regular também nos desarmes. Poucos vão olhar para ele nessa rodada, mas Igor Formiga do Mirassol é bem interessante. Pode garantir o SG contra o Remo, mesmo fora de casa, e é um cara que é bem regular nos desarmes, acompanho ele desde o Juventude. Não é um cara que ataca tanto, mas é interessante para a rodada. E agora vamos falar sobre os melhores meias para essa rodada 2. E chegou a grande dúvida, né, rapaziada? Escalar a Arrascaeta ou não? Como eu já falei para vocês, nessas 3, 4 primeiras rodadas, o importante é a valorização, mas vale o risco. A gente sabe que o Inter tem uma defesa muito frágil e ele vem de uma temporada absurda, com muitos gols, dando muitos passes também, então vale o risco, né, rapaziada? Mas a gente tem que ficar atento, ele é um cara que desvalorizou muito na rodada 1, então pode desvalorizar também na rodada 2. E ao contrário de Arrascaeta, Real dos Santos é muito interessante para valorizar nessa rodada 2. Na rodada 1 valorizou mais de 3 cartoletas e tem tendência a valorizar novamente. É um cara que finaliza muito de fora da área, fez gol contra a Chape, tem muita média básica e pode ir bem contra o São Paulo. Outro que pode ter uma boa valorização é Lúcio Acosta do Fluminense. Foi muito bem na rodada 1, mas vai ter um jogo complicadíssimo contra o Bahia. Mas mesmo sendo fora de casa, acredito que o Fluminense pode fazer um bom jogo e o Lúcio Acosta pontuar bem, pois vem jogando muito bem, né, o time do Fluminense, sendo treinado pelo Luiz Ubeldia. Então o Lúcio Acosta pode valer a aposta. Outro jogador do Santos que tem a tendência de valorizar muito na rodada 2 é Gabriel Menino. Quase chegou aos 15 pontos, valorizou demais na rodada 1. É um cara que tem muita média básica também, é um cara que finaliza bastante de fora, fez um golaço contra a Chape, pode ir muito bem contra o São Paulo no clássico. Maurício do Palmeiras é bem interessante também pelo confronto, né, contra o Vitória. Palmeiras é amplo favorito, é um cara que ajuda bastante ali nas ações ofensivas do Palmeiras, tem um pouco de média básica, é um cara que arrisca bastante de fora da área, então vale ficar de olho. Matheus Pereira do Cruzeiro também é outra questão, né? Um pouco parecido com a Arrascaeta. Bom, rapaziada, um cara muito caro, né? A gente sabe que ele chegou custando no Cartola 20 cartoletas, mas vai ter um confronto muito favorável contra o Coxa. É um cara que tem muita média básica e na última temporada fez muitos gols, também deu muitas assistências. Então, assim, é muito arriscado. Mas vale, né? Porque a gente sabe que ele é um cara que entrega muita pontuação, mas é difícil valorizar. E agora vamos falar sobre os melhores atacantes para essa rodada 2. Gonzalo Plata do Flamengo é bem interessante para valorizar na rodada 2. Ele estava no meu time ali na rodada 1, né? Fez gol contra o São Paulo e é um cara que tem muita média básica, também é um cara que finaliza bastante e o Flamengo dentro do Maracanã ataca demais e isso é bem importante para o Plata conseguir ir bem. Flaco Lopes do Palmeiras mitou na rodada 1, né? Conseguiu valorizar mesmo com um preço altíssimo. Como eu falei, né? Um cara que está muito caro. Mas contra o Vitória, o Palmeiras é amplo favorito e o Flaco Lopes pode ir muito bem. É um cara que é um possível batedor de pênaltis. Na última temporada fez muitos gols e já começou muito bem essa temporada de 2026. Então vale o risco mesmo sendo caro. Gabigol do Santos é interessante, né? É um cara que não está tão difícil para valorizar nessa rodada. É o batedor de pênaltis ali do Santos, se o Neymar não estiver no confronto. E é um cara que finaliza demais, né? Todas as jogadas do Santos, enquanto o Neymar não estiver, vai para ele. É um cara que não tem média básica, depende do gol, mas é bem interessante contra o São Paulo por ser clássico, né, rapaziada? Então ele chama o jogo para ele. Negueba do Mirassol é um cara que não tem muita mídia, mas tem muito futebol. Na última temporada teve múltiplas assistências, fez gols também e é um cara que tem média básica contra esse Remo. O Mirassol é favorito e é um cara bom para valorizar, vale a pena ficar de olho. Luciano do São Paulo começou muito bem a rodada 1 e tem a tendência de valorizar muito nessa rodada 2 do Cartola. É um cara que tem muita média básica, finaliza demais, a gente sabe, né? É um cara que sempre toma um cartãozinho, então a gente tem que ficar atento com isso, mas para valorizar contra o Santos, mesmo sendo fora de casa, é interessante para a rodada. E vocês podem estar se perguntando, né? Escala ou não Caio Jorge? Bom, rapaziada, é outro cara também do mesmo, né, padrão de Matheus Pereira, Arrascaeta. Está muito caro, né? E é difícil valorizar. Mas o confronto é muito favorável contra o Coritiba. Não preciso nem falar a temporada que fez na passada, mas pela questão da cartoleta que ele está custando, é difícil escalá-lo. E agora vamos falar sobre os melhores técnicos para essa rodada. Rafael Guanais é boa opção pelo Mirassol, é um cara que é bem baratinho, então ajuda a gente a escalar nessas primeiras rodadas, é um cara que pode valorizar também, time sensação da última temporada, né, e tem tudo para continuar indo muito bem no Brasileirão. Abel Ferreira do Palmeiras, mesmo com o alto custo de cartoletas, é interessante. A gente sabe que o Palmeiras tem grandes chances de garantir o SG, isso ajuda muito na média do técnico e pode ali ganhar de alguns gols, né, contra o Vitória. A gente sabe que o Vitória tem uma defesa muito frágil, então o Abel Ferreira, por mais do custo da cartoleta, é interessante.
Wagner Mancini também é interessante contra o Atlético Mineiro. É um jogo complicado, mas o Bragantino vem muito bem na temporada e é um cara bom para valorizar. Valorizou quase duas cartoletas na rodada 1 contra o Coxa e é interessante mais uma vez na rodada 2. E aí, rapaziada, gostaram das dicas? Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã, logo após o mercado abrir, já vou estar trazendo a minha escalação para vocês, mostrando aí também a minha pontuação na rodada 1. Já dando um spoiler, a gente está indo muito bem. Mas é isso, rapaziada, tamo junto. Fui!